Olá, graça e paz, Pastor Wagner, e este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. E hoje, amados irmãos, nós vamos estar falando de um assunto bastante importante, que fala de dois grandes homens, né, na história, que é João Calvino e Jacó Arminiano. Né? Muitos são seguidores de João Calvino, muitos são calvinistas, outros são arminianistas e por aí vai. Primeiramente, amados irmãos, quando perguntarem para você qual desses ensinamentos você segue, se é o calvinismo ou o arminianismo, você tem que dizer assim: eu sou de Cristo, sou de Jesus e obediente à sua palavra. Amém? Estive analisando aqui, amados irmãos, os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo, e, no entanto, todos os 5 pontos, né? Todos os 10 pontos, tanto do calvinismo como do arminianismo, são fundamentados dentro da palavra. São dentro da palavra. No entanto, em alguns pontos deles, eu discordo de alguns, né? Concordo com outros, e, enfim, a gente tem que obedecer, amados irmãos, a palavra do Senhor. Nós não devemos ficar refém ou aquém de ensinamentos filosóficos, teológicos, correntes teológicas de pensadores e teólogos do passado. Nós temos que ficar aquém da palavra de Deus. Você mesmo tem que fazer o seu estudo, a sua sistemática dentro da palavra, e é claro, o Espírito Santo vai te ensinar em tudo. Né? A palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz isso, que o Espírito Santo vos ensinará em tudo, né, amados? Então eu estive analisando, concordo aos irmãos, não sou um expert nesse assunto, mas estive aqui analisando aqui os 5 pontos, né, dos calvinistas e dos arminianistas, né? O primeiro ponto do calvinista é a depravação total, né? Depravação total, que o homem ele é perdido no seu pecado, né? Desde lá do pecado de Adão, onde Adão pecou. Então o homem se perdeu, né, no seu pecado, e é uma depravação total, né? Esse primeiro ponto é verdade, concordo. O segundo ponto dos calvinistas é a eleição incondicional, né? Que Deus elege a pessoa incondicionalmente daquilo que ela é, né? O terceiro ponto, amados irmãos, é expiação limitada, aonde tem o seguinte pensamento, que Jesus só morreu pelos salvos, ou aqueles que iria ser salvo. Discordo com esse ponto, né? Porque Jesus ele morreu para todos, né? Aonde diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para morrer por todos, né? Graça irresistível. O quarto ponto é graça irresistível, que a gente não pode resistir à graça de Deus, onde Deus manifesta a sua graça, né? Concordo também que a graça de Deus ela é irresistível. Eu concordo com esse ponto, amados irmãos. E o quinto ponto é a perseverança do santo, que todos os santos têm que perseverar, né? Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, quer dizer, ele tem que perseverar, ali na sua santidade, nos caminhos do Senhor, né? Para que ele venha concluir e consumar a sua salvação. Também concordo com esse ponto. Já os arminianistas, amados irmãos, tem 5 pontos também, né? O primeiro ponto é livre pela graça, né? Expiação para todos,
segundo ponto. O terceiro ponto é a eleição condicional, né? A eleição condicional com uma condição. O quarto ponto é total depravação. E o quinto ponto é a segurança em Cristo. Então, amados irmãos, os arminianistas ele vai mais para aquela linha do livre-arbítrio, né? Graça de Deus e por aí vai. E então, Igreja do Senhor, amados irmãos ouvintes, quero dizer aos irmãos que a gente tem que analisar a palavra do Senhor, né? Não ficar refém nem de um nem de outro, mas viver o texto, viver o que está ali dentro da palavra do Senhor e viver o que a Bíblia diz, amados. Eu não acredito numa salvação aonde você aceita Jesus, se batizou, aí você já está salvo até o final. Não acredito nisso. Eu acredito que você tem que perseverar, né? Perseverar na sua santidade, em obedecer o Senhor, para que você seja salvo. Mas, em contrapartida, eu também acredito, amados irmãos, que uma pessoa dentro da igreja, ela também pode estar desviada, se ela não estiver obedecendo a palavra, ela pode perder a sua salvação, ela pode apostatar da sua fé, enfim. Então são assuntos, né? São pontos polêmicos a qual a gente tem que analisar segundo a direção do Espírito Santo para que tomemos uma conclusão. Eu acredito no livre-arbítrio da pessoa, que a pessoa pode seguir a Deus, como também a pessoa pode deixar Deus. Enfim, vários outros pontos, a gente concorda, discorda, né? Mas o que a gente não pode, amados irmãos, é ficar refém de uma dessas correntes, né? Nós não podemos, nós temos que ficar refém de Jesus. É por isso que eu disse no início do vídeo, que quando perguntarem para você de quem você é o seguidor, se você é arminianista ou calvinista, você vai responder: eu sou seguidor de Cristo. Na igreja de Coríntio, tinha uma contenda terrível, né? Alguns queriam seguir a Paulo, outros queriam seguir a Apolo, né? Aonde veementemente Paulo repreendeu os fiéis da igreja de Coríntio por causa disso, né? Nós todos somos de Deus, todos somos de Cristo, e nós devemos ser seguidores de Cristo e obediente à sua palavra e ser fiel à sua palavra e cuidar da sua salvação, né? Por isso que a palavra diz assim: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Você pode cair da graça, você pode se afastar da presença, né, amados? Não acredita, amados irmãos, nesse ponto teológico onde que fala que uma vez salvo, sempre salvo. Isso não existe, amados irmãos. Você tem que fazer por onde ser salvo. Você tem que ser obediente à palavra de Deus, né, nos caminhos do Senhor, para você ser salvo. Então, amados irmãos, vamos viver a palavra, vamos viver Cristo, vamos ser obedientes aos ensinamentos de Cristo, não ensinamentos de homem. Quem que é João Calvino? Quem que é Jacó Arminiano? São homens que queriam viver Deus, né? Eles quiseram viver Deus da sua maneira, né? Teólogos, homens pensantes, mas Deus criou os dois, e nós não podemos ser seguidores de homens, e sim seguidores de Cristo. Amém? Então, quando perguntarem para você de quem você é, se você é de
você é calvinista, se você é arminianista, você vai responder assim: eu sou de Cristo, eu sou um cristão, né? E eu sou participante e executante da palavra de Deus. Deus abençoe. Um grande abraço do pastor Wagner. E eu vou voltar ainda, amados irmãos, com esse assunto, né? Vou fazer aí, vou estudar mais, né? Vou procurar compreender mais, para voltar para vocês, né? Dar mais com clareza, assim, um estudo para vocês. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Um grande abraço do seu irmão em Cristo, pastor Wagner.